Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Vocês passaram bem a semana? Por aqui, com a graça de Deus, passamos muito bem. Inclusive, essa semana foi local? Não sei se local é a palavra certa, mas muitas graças, grandes graças foram recebidas essa semana. Foi uma semana muito boa mesmo. E assim, isso sem falar que hoje, aí já não era do que eu estava falando antes, mas são coisas que são mais claras que eu posso falar assim abertamente. Hoje chegou o cálice da minha ordenação, o cálice que o bispo vai consagrar a Nosso Senhor, o cálice que vai ser responsável, eu estou falando feito idiota hoje, perdão gente, o cálice no qual estará o precioso sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo na minha primeira missa. Ele chegou. Vocês acreditam nisso? O cálice é lindo, eu só não vou mostrar para vocês porque eu já guardei. Mas aqui tudo atrás estava uma zona há pouco tempo, porque uma caixa imensa e cheia de papel dentro, foi uma loucura. Nossa, mas eu fiquei feliz, né? Veio o cálice e veio a âmbula. A minha casula da ordenação já está aqui, agora é esperar chegar a casula da primeira missa, que é a mais bonita, porque é uma casula de Nossa Senhora. Porque minha primeira missa vai ser rezada na solenidade da Imaculada Conceição. Então, esperar chegar. Hoje, o o senhor da loja, da importadora, me ligou para falar que teve alguns atrasos lá, mas que ele tá correndo atrás, vai escrever, vai mandar e-mail. Então, assim, rezem por isso aí. Rezem para que a casula chegue. Sim, o pior que pode acontecer é que eu tenha que rezar minha primeira missa com a mesma casula da ordenação, o que não é nenhuma sangria desatada. Mas assim, seria bom que desse para usar, poxa vida, a casula que eu escolhi pensando em Nossa Senhora, né? Uma casula dourada e azul, assim, uma casula linda para ela, né? Mas é isso. Então, primeiro de tudo, essa semana, grandes graças. Graças a Deus. Segundo lugar, tivemos uma mudança na Escolinha dos Moribundos essa semana. Escolinha dos Moribundos, para quem não sabe, é o nome do nosso grupo do Telegram, dos apoiadores. O grupo, inclusive, por meio do qual o pessoal tem acesso às aulas mensais que eu tenho dado, atualmente sobre os pecados capitais, mas antes também sobre uma variedade de temas aos quais, inclusive, nós retornaremos quando acabarem as aulas sobre os pecados. Tá? A mudança foi a seguinte, porque uma moça, apoiadora das antigas, assim, desde o começo do Moriar, inclusive, se duvidar, foi uma das primeiras, se não a primeira a apoiar, ela me escreveu dizendo, olha, eu tenho um compromisso na sexta-feira, não vou poder participar da aula, não tem como mudar a data? Passar para a próxima sexta-feira? Aí o que eu fiz? Eu montei uma enquete ali no grupo do Telegram para ver se o pessoal topava, se o pessoal estava disposto a trocar a data para a próxima semana. E assim, a maioria quis, a maioria topou, graças a Deus. Então conseguimos fazer esse agrado aí para uma apoiadora fiel. Então, lembrem-se disso, né? A ideia da Escolinha dos Moribundos não é só um grupo do Telegram que vocês vão, escrevem, tiram suas dúvidas, conversam, não é só isso. A ideia é que seja realmente uma comunidade. A gente está tão deficiente em termos de comunidades cristãs presenciais, comunidades cristãs físicas,
Eu não vejo por que não tentar o nosso máximo, não em detrimento das físicas, né? Porque Jesus manda amar em primeiro lugar o próximo, não o distante. Não em detrimento dessas comunidades físicas, mas em adição a elas, né, ter uma comunidade verdadeiramente cristã, de laços verdadeiramente cristãos ali no grupo. E parte desses laços é uma coisa que se perdeu, que é o... Bem, eu gostaria muito de participar, mas eu não posso nesse dia. A gente pode mudar? Poxa, eu não vou, né, claro, por uma questão de responsabilidade, simplesmente impor às pessoas uma mudança de data. Mas é perfeitamente possível fazer uma enquete e ver se o pessoal topa, por que não? Porque a grande regra das nossas ações tem que ser o amor. Tem que ser o amor. A gente tem que ter esse zelo pelo próximo, né? E o fato de que isso existe no grupo é maravilhoso, né? Poxa vida. Não, falando sério, é uma coisa que me alegra. É uma coisa que me alegra. O fato de que essa pessoa se sentiu à vontade para manifestar a frustração para mim no privado de que não poderia participar. O fato de que a providência agiu ali no grupo, possibilitando que ela assistisse a aula lá no dia que ela queria assistir, que ela poderia assistir. Eu acho tudo isso muito legal, de verdade mesmo, tá? As cartas deste mês, as cartas de setembro, sobre a esperança e a providência, já estão chegando, graças a Deus. Este mês o correio foi mais rápido, já estão chegando na casa das pessoas. As pessoas estão gostando, graças a Deus também. E é isso. E assim, inclusive hoje eu percebi o seguinte, hoje eu percebi que eu tô pela primeira vez com um monte de temas para tratar no Moura. Um monte, eu tô com uma lista ali, deve ter uns 5, 6. Deve ter uns 5, 6 temas. Tanto que assim, eu nem sabia qual gravar hoje dentre eles, de tanto tema que é. Mas acabou que eu decidi, assim que a gente terminar essa introdução, a gente começar a conversar sobre o assunto de hoje, vocês já vão descobrir qual que é o tema, tá bom? Mas assim, spoiler, tem a ver com Nossa Senhora. Eu não sei se o que acontece, e se eu virar aqui a imagem, ó, ela aparece? Oh, aparece, tá aqui. Tá aqui olhando pra mim. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a minha ordenação está chegando, né? É dia 7 de dezembro, às 9 da manhã. Eu acho que eu vou gravar um áudio sobre a ordenação, né? Não sobre o sacramento da ordem, mas sobre o rito, né? As partes do rito ou alguma coisa assim. Acho que pode ser interessante antes do dia, né? Mas a ordenação está chegando. E me perguntaram no Instagram ontem, você está emocionado? Eu falei, olha, emocionado, eu acho que não, né? Porque eu não sou uma pessoa muito emocionada, assim, no geral. Eu fico emocionado muito fácil, com 2 ou 3 coisas, mas de modo geral eu não sou uma pessoa emocionada, né? Eu não estou sentindo, assim, grandes palpitações, nem nada assim. Porém, quanto mais perto chega, maior o sacramento parece, e de alguma forma menor eu pareço em comparação a ele, no bom e no mau sentido, né? No bom sentido, no fato de que vai ficando cada vez mais claro no meu coração a dependência absoluta de Deus e da Virgem Maria que eu preciso ter enquanto sacerdote, né, no meu futuro ministério sacerdotal, e de como é necessário realmente ser pequeno, né? Como Deus resiste não somente aos soberbos, mas a todos os que são grandes de qualquer forma. É realmente necessário fazer-se pequeno, e não fazer-se, né, mas admitir-se, perceber que se é pequeno e não viver de modo contrário a isso, né? Por exemplo, os meninos do seminário agora estão fazendo baderna e eu estou sentindo uma certa borbulhação de ódio no meu coração. Mas
Eu, em primeiro lugar, estou admitindo isso para vocês verem o quão pouco paciente e virtuoso eu sou, o quão pouco amor eu tenho no meu coração. E eu não vou falar nada, olha só. Vou permanecer quieto, não vou me levantar. Tá, e. Que vergonha, tá. Mas tá, vamos seguir. E, então, bom sentido de pequenez é esse, né? E o mau sentido da pequenez é como a nossa vaidade reage diante do bom sentido, né? Que é um pouco de medo, né? Não o temor a Deus, mas o medo humano, de ver o tamanho de uma obra, o tamanho de uma coisa e falar, cara, eu não dou conta disso, não dá. É uma coisa que está completamente fora das minhas capacidades. Eu não tenho a menor condição de ser padre. Mas ainda assim, Deus de alguma forma me chama a isso com tamanha veemência que é a única coisa, né? É a única coisa, não tem. Não, né? Não, é quase uma. É como se a minha vontade estivesse amarrada, né? Ou seja, racionalmente. Eu estava conversando isso com os meninos numa aula ontem, acho. Eu acabei entrando numa reflexão sobre o sacerdócio com eles. Assim, em termos humanos, o sacerdócio é a pior carreira que alguém pode escolher, precisamente porque não é uma carreira. Porque assim, se você for um bom padre, você vai ser desprezado, maltratado, ignorado, humilhado, vão mentir sobre você, vão te caluniar, vão inventar que você é pedófilo, vão inventar que você é gay também. Bem que hoje em dia não, hoje em dia inventar que é gay não, nem escandaliza mais ninguém. Vão inventar que você é pedófilo, né? Vão destruir sua vida. A recompensa de um bom padre é a cruz. A recompensa de um bom católico é a cruz. Mas isso no padre é verdade de modo mais especial ainda, porque o padre se configura de modo especial a nosso Senhor Jesus Cristo, né? E as obrigações impostas por essa, entre aspas, carreira são obrigações terríveis. São obrigações terríveis. São obrigações de morte, de morrer pelos outros, em pequenas e grandes coisas. De coisas que para um fiel leigo são deveres de perfeição, para um padre são deveres de Estado. Ou seja, se um fiel leigo dá mau exemplo, ele, bem, só está falhando como todo cristão falha. Se um padre dá mau exemplo, ele não está só dando mau exemplo, ele está gerando escândalo, ele está pecando. E é uma coisa muito grande, muito grande. Eu lembro de um vídeo que eu vi de um padre ortodoxo, não era um padre católico não, comentando o sacerdócio. Até ali, aquele vídeo foi assim, a coisa mais bonita e mais profunda, mais verdadeira e mais próxima da minha visão pessoal sobre o sacerdócio que eu tenho desde a minha conversão, que eu vi até hoje. Eu mandei mensagem para a página mais de uma vez pedindo se eles me permitiam traduzir, colocar uma legenda em português e publicar. Nunca me responderam, né? Não sei se porque eu sou católico, não sei se porque a página deles deve receber muitas mensagens, enfim, né? Não importa. Mas basicamente o que ele dizia era isso. O que ele dizia é que sacerdócio não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você suporta. É uma coisa que você suporta e permite que Cristo faça por meio de ti. É a imolação total de um homem. O sacerdócio um padre é uma vítima. Próprio do padre é isso. Por isso que a missa é o centro do sacerdócio. Porque o próprio do padre é ser uma vítima. Então, e tudo isso é muito bonito, mas é muito grande e, novamente, eu repito, é uma coisa que está
completamente fora das minhas capacidades numa dimensão humana. E isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, porque me faz perceber o quão pequeno eu sou e o quanto eu necessito de me entregar nos braços da Virgem e permitir que ela me conduza e que ela gere Cristo em mim e que ela realize o meu ministério para aproximar as pessoas de seu Filho. Por outro lado, se oferecer como vítima é algo muito difícil, é algo muito... Faltam palavras, na verdade. Eu nem tinha planejado falar sobre isso. Eu escrevi aqui ordenação, só para comentar. Mas para vocês entenderem um pouco como é que está a minha cabeça, porque é o privilégio, mas é o privilégio do martírio, né? É você ser escolhido para uma coisa grandiosa, mas uma coisa grandiosa que custa a sua vida. E você quer dar a sua vida com alegria, mas você percebe que você é incapaz de fazer isso. Que você não consegue. E esse não conseguir, ao mesmo tempo que te obriga a um movimento de entrega filial, porque a força de Deus se mostra na fraqueza, e você se lembra de que Cristo diz, né, na carta de São Paulo, Cristo diz, Deus escolhe os piores para que se mostre a sua força, para que se mostre a sua graça, para que se mostre a sua glória e não a nossa. Isso é um consolo. Ao mesmo tempo que isso acontece, você é constantemente confrontado pela sua própria miséria. E nesse jogo de sombra e de luz, nesse jogo de contrastes, ao mesmo tempo que surge uma grande paz disso e que o amor cresce, cresce também uma certa medo, né? Não uma dúvida, mas um medo mesmo, um medo da própria maldade, um medo da própria fraqueza, um medo de trair a Deus, um medo de ser o Judas, né? É uma loucura. É uma loucura. Enfim, vou parar de fazer essas divagações, porque não é para isso que vocês vêm aqui. Mas vocês me acompanham já há tanto tempo que a gente tem esse episódio o quê? 59? Então é mais de um ano já, toda semana. Então vocês acompanharam as minhas reflexões sobre o diaconato, e me pareceu nada mais justo que eu fizesse com vocês algumas reflexões sobre como está a minha cabeça e o meu coração antes do sacerdócio. Então é isso, tá? Eu conto com as orações de vocês. Peço que rezem por mim, por favor, tá? Eu não me recordo. Não, pera, antes disso. Tem o Graham Greene, né? Graham Greene é um escritor inglês, se eu não me engano. Ele escreveu vários livros, vários romances. Um deles eu li inteiro, que se chama O Poder e a Glória, que é a história de um padre no México, quando o México estava sob o controle dos comunistas. É muito bom o livro, né? O Poder e a Glória. O outro chama Fim de Caso, tá? Virou filme, inclusive, e conta a história de uma mulher que parece que é meio santa, mas que ao mesmo tempo acaba se envolvendo num caso, tá? Acaba se envolvendo num caso extraconjugal. Então, você tem ali, né? Tem esse jogo. O Graham Greene adora fazer isso, esse jogo entre a
moral humana fraca e inútil e a graça que move e converte, né? E anos atrás, antes de entrar no seminário, eu estava passando ali no Instagram, e uma moça compartilhou um trecho desse livro. E ela dizia... Só um segundo. Ela dizia que... Não, ela não dizia nada. O trecho era uma das orações que Sara, essa mulher, faz durante no decorrer da história, tá? E nessa oração, uma oração muito, muito bonita. Eu vou ver se eu encontro, eu coloco na descrição do vídeo, tá? Do YouTube. Então, nessa oração ela virava para Cristo e ela dizia: se eu pudesse sofrer como você, porque, claro, em inglês o you, né, é você e é Senhor, né? Então as traduções acabam colocando como você, mas é uma perda de sutileza que está fraca. Então, se eu pudesse sofrer como o Senhor, eu poderia amar como o Senhor. E se eu pudesse amar como o Senhor, eu poderia curar como o Senhor. E eu acho que de alguma forma essa visão, é uma visão profundamente sacerdotal. Eu acho que essa visão tá no centro do que é o sacerdócio católico de fato, né? E agora sim, agora encerrei as reflexões sobre o sacerdócio. Tá. E o que eu ia dizer, que faltou, então, foi para os que tiverem interesse nas aulas, no grupo do Telegram, qualquer coisa que seja assim, ou até nas cartas mensais, considerem apoiar o nosso trabalho, tá? http://apoia.se/Moriar. Repetindo, http://apoia.se/Moriar. Tá bom? Então é isso. Agora vamos começar nossas reflexões agora propriamente sobre o tema da aula do áudio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, domingo agora, dia 15, foi dia de Nossa Senhora das Dores. Tá? Nossa Senhora das Dores. Só que nós não celebramos Nossa Senhora das Dores esse ano. Por quê? Porque o domingo, liturgicamente, tem precedência. Ou seja, se uma festa não é uma solenidade, tá? O domingo passa por cima dela. Então celebra-se não a festa ou memória do dia, e sim a solenidade dominical. Tá? Então, Nossa Senhora das Dores cai no domingo, mas nós não celebramos no domingo. E o que aconteceu? Aconteceu que no seminário, pegamos então um dos dias da semana, em que era só tempo comum, né? Tinha uma memória facultativa no dia de algum mártir, acho, né? E decidimos rezar então Nossa Senhora das Dores. E eu tive a graça de poder fazer a homilia. Mas a homilia que eu fiz foi muito mais curta do que eu gostaria, né? Especialmente porque eu sou muito devoto de Nossa Senhora das Dores. Eu gosto muito de Nossa Senhora das Dores, tenho um grande carinho por ela. Inclusive é a minha... Como é que se diz isso? É a minha padroeira da consagração a Nossa Senhora.
Eu fiz a minha consagração no dia de Nossa Senhora Aparecida, porque eu sou distraído e eu sempre acho que Nossa Senhora das Dores cai em outubro, mas na verdade cai em setembro. Então eu perdi a data da preparação para Nossa Senhora das Dores, eu não queria esperar um ano, então fiz a consagração na Nossa Senhora Aparecida, mas eu renovo todos os anos em Nossa Senhora das Dores, precisamente porque o título mariano que mais toca o meu coração, mais próximo do meu coração, né? E, bem, então eu queria dedicar esse áudio a ela, dedicar esse áudio a Nossa Senhora das Dores. Fazer alguns comentários, algumas reflexões, passar com vocês pelas 7 dores da Virgem Maria, as promessas que são associadas a essa devoção. E é isso que nós vamos fazer. Mas é isso que nós vamos fazer depois que eu for pegar mais café, porque meu café acabou. Só um segundo. Pronto, viu só como nem demorou, foi rapidinho. Então, em primeiro lugar, se nós estamos falando de Nossa Senhora das Dores, a gente tem que lembrar de um princípio, um axioma bom para entendermos o sofrimento da Virgem Maria. E qual é este princípio? O princípio é que a Virgem Santíssima padeceu em seu espírito, em seu coração, né? Ou seja, de modo incruento, sem derramamento de sangue, ela padeceu tudo aquilo que Cristo padeceu fisicamente. Ou seja, Jesus Cristo nos redimiu de modo especial, né, por meio da sua morte na cruz. Morte e ressurreição. Foi ali que se consuma o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é preparado em termos de uma cadeia crescente de sofrimentos, especialmente durante a sua paixão. Tá? Agora, Cristo sofreu desde o instante da sua encarnação. Basta olhar a vida dele. É uma vida de pobreza, uma vida de simplicidade, uma vida de bastante ascese, uma vida de rejeição por parte das pessoas que ele tanto amou, e as pessoas que ele havia vindo salvar. Uma vida indigna do próprio Deus. Tá? Então, Cristo sofreu a sua vida inteira, uma vida de trabalhos braçais. E assim, o menor sofrimento de Cristo, por ser de Cristo e por ter sido suportado com absoluta perfeição de vontade, absoluta união a Deus e profundíssimo amor, por tudo isso, o menor dos sofrimentos de Cristo bastaria para redimir toda a humanidade. Bastaria. Porque o menor dos sofrimentos de Cristo, assim, um leve roncar de fome no estômago do homem-deus já tinha em si mérito infinito, mérito o suficiente para a redenção da humanidade. Falando de forma teórica, né? Entretanto, em sua infinita sabedoria, Deus quis coroar a vida de Cristo, né, e nos redimir não por meio de pequenas dores cotidianas, mas por meio do sacrifício, né, de uma vítima verdadeiramente imolada. Foi um desígnio de Deus isso, que por ser desígnio de Deus é bom, é perfeito, é santo e é justo. Tá? Então, todos estes pequenos sacrifícios de Nosso Senhor, que se consumam na sua oferta como vítima no altar da cruz por nós, tudo isso sofreu junto à Virgem Maria. Só que a Virgem, que também sofreu de modo perfeitíssimo e de modo praticamente divino, ainda que fosse uma mulher humana, uma criatura limitada, né, a Virgem sofria tudo no seu coração.
A Virgem sofria tudo no interior da sua alma. Ou seja, as dores que padeceu a Virgem Maria eram dores espirituais, dores morais, e não dores físicas. Tá? E é por isso, por essa união próxima, proximíssima, esta união tremenda da Virgem com o sofrimento de Nosso Senhor, que nós a chamamos de Mãe das Dores. Por isso que nós a chamamos, por exemplo, de Corredentora. Nós vamos entrar em detalhes sobre o título de Corredentora, mas é daí que ele vem. E é daí que vem também o próprio título de Rainha dos Mártires. Porque se Cristo prova a morte fisicamente, a união da Virgem com seu Filho amado, em termos espirituais, era tão grande, tão estreita, que Maria prova na sua alma, no seu coração, uma coisa semelhante à morte, quando vê seu filho morrer, quando vê seu filho entregar seu espírito. Então, o primeiro mártir não é Santo Estevão, o primeiro mártir é a Virgem. Ela tem o título de Rainha dos Mártires. E se eu não me engano, tem uma festa mariana, não me lembro qual de cabeça agora, na qual nós podemos rezar a missa vestidos de vermelho. Talvez seja a própria Nossa Senhora das Dores. Eu tenho essa impressão de que, ao menos no rito antigo, era possível celebrá-la de vermelho. Não tenho certeza, tá? Não me citem para isso, mas vale a pena dar uma conferida, porque tem alguma que pode. Vocês entendem? Então, assim, Maria, ela era perfeitamente feliz. E essa felicidade advinha da sua conformidade à vontade de Deus, da sua união com Deus, do profundo amor que ela tinha por nós, inclusive, e por seu Filho Jesus Cristo. Ela vinha dos consolos humanos de São José, claro que vinha. Mas toda essa felicidade, sendo uma felicidade perfeita, mesmo quando sensível, perfeita, ela estava unida a um grande sofrimento espiritual interior. Que era o sofrimento do quê? Bem, basta que nós pensemos, o sofrimento de olhar para o seu pequeno filho, brincando com os amigos, e saber que ele seria morto, saber que ele seria rejeitado, saber que ele seria uma vítima de sacrifício pelos homens. Então percebam que quando a Escritura nos diz que a Virgem guardava todas estas coisas no seu coração, a Sagrada Escritura não está nos dizendo simplesmente dos fatos que ela via. Não, mas dos fatos que ela via. E da própria vida de Cristo que se dava na carne, e como aquilo se realizava nela internamente. Como com seu coração ela acompanhava todos os padecimentos e todos os milagres do próprio Filho. Como dizem que isso é uma história, pode ser verdadeira, pode não ser, não sei. Não é tradição com T maiúsculo, é tradição com T minúsculo. Mas para mim parece plausível que a própria Via Sacra teve início, a devoção da Via Sacra, com a Virgem Maria. Porque Maria, após a morte de Jesus, após sua ressurreição, passava dias caminhando pelo trajeto que Cristo havia feito do início da sua paixão até a sua morte na cruz. Ela ia e voltava, ruminando no seu coração aquele grandíssimo mistério do qual ela havia tomado parte de modo tão íntimo. Só que a Virgem fazia este trajeto da Via Sacra muito antes da Via Sacra de Cristo de fato acontecer. A Virgem fazia o trajeto da Via Sacra a sua vida inteira. Sua vida inteira. E ainda que não seja dogma, não é ilícito, não é pecado e não é errado supor que ela sabia o que ia acontecer. Que ela sabia o que seria do seu filho.
que ela sabia que Jesus seria crucificado, que Jesus padeceria tudo o que padeceu. Não é errado supor nem que ela e nem que São José o soubessem. Tanto porque, bem, se Maria é a nova Eva, e Eva já havia recebido, quando foi a sua vez de Deus, a inteligência infusa e o conhecimento infuso de muitas coisas e de muitos mistérios divinos, não seria nem um pouco surpreendente ou estranho que a Virgem também os tenha recebido. Inclusive, na minha opinião pessoal, seria mais estranho supor que ela não houvesse recebido este conhecimento infuso da parte de Deus, infuso porque não é adquirido por esforço próprio, mas é inserido em sua alma por ação de Deus. Seria mais estranho supor que isso não houvesse acontecido do que supor que tenha de fato acontecido. Afinal de contas, a própria liturgia da Igreja equipara a Virgem Maria à própria sabedoria de Deus. Então, e a sua união com o Espírito Santo é tão grande que é difícil imaginar que ela pudesse, de alguma forma, tomar parte num mistério tão grande sem de fato conhecê-lo. Talvez ela não conhecesse os pormenores, né? Mas ao menos de modo geral conhecia. Até porque, entrando agora numa outra reflexão, o sim de Eva à serpente foi tão grave porque ela entendia com perfeição as consequências daquilo que ela estava dizendo. Assim como o sim de Adão. Então, se a Virgem é a nova Eva, ela também tinha que ter com a consciência profunda do seu sim para Deus, de modo a reparar com perfeição pela humanidade o sim que Eva tinha dito à serpente. E um ato de entrega é bom? Claro que é bom. E Maria o fez, e o fez com perfeição. Mas mais perfeito do que um ato de entrega de quem não sabe o que vai acontecer, mas aceita de antemão, é você saber o grande terror humano ao qual você está se dispondo e dizer sim da mesma forma. E é precisamente aí que entra a questão da corredenção. O Papa Bento XV, na Munificentissimus Deus, posso estar enganado, tá? Talvez não seja esse o documento. Ou talvez... Não, o Papa é esse. E essa é uma encíclica que fala de Maria. Mas eu não sei se esse é o documento em qual este Papa fala isso. Por quê? Porque esse documento desapareceu. Eu consultei ele uma vez no site do Vaticano, mas de uns anos para cá eu fui procurar ele de novo e não achei mais. Mas esse documento existe, eu tenho livros que citam ele também, só me escapou o nome agora. Enfim, lá ele fala da corredenção, da Virgem como corredentora. E ele explica que a Virgem Maria, por sua perfeição e por sua união a Deus, por sua imaculada conceição, ela, e por ser mãe de Cristo, e tendo sido deixada por José, que morreu, ela tinha direito a Cristo. Ela tinha direito a ele. Diante de Deus, a Virgem tinha direito a permanecer com seu filho, a tê-lo junto a si, a não ficar sozinha. Então, o sim que a Virgem dá no momento da encarnação, ele é complementado pelo sim que ela dá à própria crucifixão. O que o Papa Bento XV diz é uma coisa tremenda, porque Bento XV diz: a Virgem poderia ter negado o sacrifício de Cristo. Ela poderia ter dito, como disse São Pedro, que isto não te aconteça, Senhor. Só que se Maria tivesse dito isso, Jesus não teria virado para ela e não teria dito o que disse para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Não teria dito isso.
Cristo teria virado para ela e teria dito: sim, senhora, eu fico então. Por isso é que aquela pintura que mostra Cristo pedindo a bênção da Virgem antes de sair de casa me toca tanto, como realmente me toca. Porque se ela não tivesse dado a bênção dela, se ela não tivesse dado o sim, na encarnação e para a crucifixão, nossa redenção não teria se realizado. Então, por meio do seu sim, Maria toma parte como corredentora. Sim. Porque Deus, que não precisava dela, quis inseri-la, quis inserir as criaturas. Quis que ela dissesse o sim no lugar de toda a humanidade para o sacrifício de Cristo. Aquilo que São Paulo diz, completo em minha carne os sacrifícios de Cristo, Maria disse no seu coração e realizou intimamente no seu espírito. Todos nós somos corredentores, sob um certo aspecto, na medida em que nós nos dispomos com o espírito de amor e de entrega a aceitar e participar da cruz de Nosso Senhor, como é esperado e é necessário a todo cristão. Todos nós somos corredentores, em algum sentido. Por quê? Porque tomamos parte da redenção, da obra da redenção. Então, quando nós dizemos que a Virgem foi corredentora, o que a gente quer dizer é que isto se deu nela com perfeição. Que ela participou ativamente da obra da redenção da humanidade e que o fez da forma mais perfeita que uma criatura poderia fazer. Ao ponto de que o próprio Deus quis que dependesse do sim dela, além do sim de Cristo, a nossa redenção. Então ela é sim corredentora. Corredentora e medianeira, que ainda medianeira de todas as graças, o que assim ainda não foi declarado dogma, mas assim eu peço a Deus que me dê a graça de estar vivo para ver isso acontecer. Eu ficaria muito feliz. Claro, se eu estiver no céu, eu vou ver e vou ficar mais feliz ainda, porque lá a alegria é perfeita. Então, enfim, eu gostaria de ver ainda vivo aqui. Seria legal. Tá? Tá. Então, essa é mais ou menos a teologia por trás de Nossa Senhora das Dores, né? E é no meio dessas dores todas que ela nos gera e que ela forma a nossa alma, na nossa alma, a semelhança perdida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Se a gente pegar o Apocalipse, eu vou pegar aqui. Ao invés de só falar, eu vou pegar aqui para vocês. Espera aí. Enquanto isso eu vou falando, porque se eu vou falando enquanto faço, eu crio para mim mesmo a possibilidade de não ter que editar o vídeo depois. Entendeu? Porque aí eu posso dizer para mim mesmo, não, eu falei coisas importantes. Eu falei coisas importantes, é conteúdo. Então assim, eu não tenho que ficar caçando a parte para cortar. Aqui, ó. Capítulo 12 do Apocalipse. É a cena clássica da mulher vestida de sol com a lua a seus pés e uma coroa de 12 estrelas. E aí nós lemos. E foi visto... Vamos ler desde o começo. Por que não? Né? A palavra de Deus vale sempre a pena ler. Depois, apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E, estando grávida, clamava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. Isso é importante, preste atenção. Estando grávida, clamava com dores de parto e sofria tormentos para dar à luz. E foi visto um outro sinal no céu. Era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças
e 10 pontas, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as precipitou na terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, né, a fim de devorar o seu filho logo que ela o tivesse dado à luz. Agora, diante disso, a gente é confrontado com a seguinte questão. A igreja sempre compreendeu esta mulher do Apocalipse como uma imagem de si mesma, da igreja, e como uma imagem da Virgem Maria. Agora, nós sabemos que a Virgem, por ser imaculada, não teve dores de parto. Porque ela era imaculada e o seu filho era imaculado. Logo, não tinha motivo para dores ali. Então, quem é este bendito varão que nasce desta mulher, que o demônio quer devorar, e que ela pare com tanta dor, que ela gera com tanta dor? Somos nós. Somos nós. Somos nós que ela gera para Deus, em meio às suas dores. Por isso, ela é verdadeiramente mãe do corpo místico, que é a igreja, mãe da igreja, não só por ser mãe da cabeça, que é o Cristo, e por consequência mãe de todo o corpo de Cristo. Não, mas porque ela é mãe nossa espiritualmente, porque nos foi dada na cruz por Cristo, mas também porque em suas dores, como mãe das dores, Nossa Senhora das dores, Nossa Senhora das angústias, porque por suas dores, em seus sofrimentos, em seu papel como corredentora, em suas súplicas por nós, todos os dias diante do trono de Deus, por sua luta terrível e feroz contra o império do inferno, que se caga de medo de Nossa Senhora. Tem até um livro só sobre isso. Cadê? Aqui. A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, porque essa mulher é o terror dos demônios, verdadeiramente falando. No meio disso tudo, no meio de suas dores, por causa do seu sim a Deus, do seu duplo, triplo, contínuo sim a Deus, a Virgem nos gera as nossas almas para Deus, para a salvação. E gera as nossas almas de que forma? Bem, de forma análoga à forma como ela gerou Cristo. Porque ela gera Cristo fisicamente no seu ventre, sob a luz do Espírito Santo. A nós, ela gera espiritualmente, gerando em nossas almas, quando nós somos dóceis e entregamos as nossas almas a ela, e é revelado, é declaração magisterial da igreja. Ninguém chega a Cristo sem passar pela Virgem. Quando nós entregamos nossas almas nas mãos dela, o que ela faz? Ela gera Cristo em nós. E gerando Cristo em nós, ela gera em nós a semelhança que perdemos pelo pecado. Que é a mesma coisa que dizer que ela nos gera para a salvação. Porque a nossa salvação depende do quê? Da nossa identificação amorosa com Cristo, que é a nossa união com Deus. É a restauração da nossa alma. E é isso que ela faz. Esse é o dar à luz em meio às dores que a Virgem Maria realiza em nós quando nós nos entregamos a ela. Não é uma coisa tremenda? Não é maravilhoso? Eu acho isso uma coisa fenomenal. Uma coisa fenomenal. E quando nós nos consagramos a ela e nós entregamos a ela as nossas dores, a ela os nossos sofrimentos, nós tomamos parte disso. Nós tomamos parte disso. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é uma graça que ninguém pode merecer. Mas ela nos dá. Porque ela nos ama. Esta mulher maravilhosa nos ama como filhos. Vocês conseguem compreender isso? Não dá para compreender isso. É uma coisa maravilhosa. É um presente de Deus. É uma coisa...
Nós não somos e nunca seremos dignos de ser filhos de Maria. Nunca. 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 É impossível. Nós sempre seremos maus filhos. Em Fátima, ela mostra aos pastorinhos que os nossos pecados são como espinhos no seu coração. E nós sempre estaremos enchendo o seu coração de espinhos. E ela ainda assim nos ama. E ela ainda assim nos ama. E ela ainda assim quer nos aproximar de Jesus Cristo. E ela ainda assim luta contra a nossa vontade, pela nossa salvação, todos os dias. Sim. Ser católico é uma maravilha. Ser católico é incrível, cara. Ah, velho, olha. Como é que pode, né? Como é que pode? Um mistério de amor tão grande, uma pureza, um amor tão gratuito, né? Quando nós pensamos no amor de Deus, é mais fácil da gente de alguma forma compreender, porque quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do Criador do céu e da terra, né? Do ser subsistente, ou seja, é uma coisa que é mais obviamente misteriosa, então de alguma forma a nossa inteligência está mais preparada para aceitar aquilo como um mistério. Mas na hora que nós falamos do amor da Virgem Maria, a gente vê nela a perfeição cristã em última instância, em última medida. A gente vê nela o que é um ser humano perfeitamente redimido, perfeitamente salvo, perfeitamente transformado à imagem de Deus, perfeitamente divinizado. A gente vê nela aquilo que nós temos que ser, aquilo que Deus quer que nós sejamos. E é absolutamente incompreensível. Absolutamente incompreensível. E é maravilhoso. E saber que Deus quer realizar isso em nós. E que nós não deixamos, porque somos apegados a coisinhas, a ninharias, a mesquinharias, a honras, a prazeres, a confortos, a nossa própria vontade. Que loucura. Que loucura, cara. Meu Deus. Ó, pô, eu me empolguei tanto que já tá quase 1 hora de áudio e eu nem falei das dores nem das promessas ainda. Bom, vamos seguir, né? As dores de Nossa Senhora, elas são importantes por quê? Porque as promessas são para os devotos de Nossa Senhora das dores. Essas são as promessas que Jesus fez a Santo Afonso Maria de Ligório. E tem as promessas que a própria Virgem fez para Santa Brígida. Nas promessas que a Virgem fez para Santa Brígida, ela disse o quê? Realizarei todas essas coisas, que eu vou ler no final do áudio, tá? Se estas pessoas fizerem o quê? Lembrarem das minhas 7 dores todos os dias e rezarem ao menos uma Ave Maria em honra de cada uma das minhas dores. Ou seja, são 7 Ave Marias extras na sua vida todos os dias. Tá? Não é nenhuma sangria desatada. Por exemplo, o que eu fiz? Esse aqui é um rosário, tá? Que eu fiz usando os nós que se usa para fazer um shot, que é um combusquine. Tá? Vocês vão ver que aqui no começo, ó, primeira dezena,
Estou vendo aqui se está focado. Primeira dezena. Ele não vai focar aqui. Primeira dezena tem 7 nós. Então, começa a rezar o terço, né? 7 dores de Nossa Senhora. E aí começa o terço. Recomendo que todos façam isso. Poupa tempo, te ajuda a se lembrar, inclusive de rezar as dores da Virgem. E é isso aí. Bem, e quais são as dores? Tá? A primeira dor de Nossa Senhora é a profecia de Simeão. Ou seja, Nossa Senhora e São José, depois que termina a purificação da Virgem, né, os 40 dias depois do nascimento de Jesus, Nossa Senhora e São José vão ao templo, oferecem pombinhos em troca para comprar a vida do primogênito, né, como era o costume dos judeus. As famílias pobres ofereciam pombinhos, as mais ricas ofereciam outras coisas, mas como todo primogênito pertencia a Deus, ele tinha que ser comprado. Então oferecem 2 pombinhos para comprar Jesus de Deus. Tá? Então o apresentam no templo. Simeão, que era um homem santo, pega Jesus e faz a sua profecia. Eis que este menino será a razão de queda e reerguimento para muitos em Israel. E quanto a ti, ele diz, olhando para Maria, uma espada transpassará o teu coração, para que se mostrem a verdade de muitos corações. Por isso que é muito bom, inclusive, rezar para Nossa Senhora das Dores quando você tem dúvidas sobre como navegar uma situação, quando você quer fazer um exame de consciência, e pedir que ela te mostre a verdade dos corações, especialmente a verdade do seu coração. Tá? Então essa é a primeira dor de Nossa Senhora, o anúncio das suas dores e o anúncio também da própria do que causaria entre os judeus e na vida do seu filho, tudo o que aconteceria dali por diante. Tá? Este anúncio é a sua primeira dor. A segunda dor da Virgem é a fuga para o Egito. Tá? Ou seja, São José acorda Maria Santíssima de madrugada. Ele é iluminado por um anjo durante o sono. Ele acorda ela e eles imediatamente fogem para o Egito para salvar a vida do menino Deus. E tem que deixar para trás toda a vida que eles conheceram. E não só a vida, mas deixar para trás as pessoas que eles conheciam, suas famílias, as pessoas que eles amavam, inclusive crianças que eles conheciam e amavam e que seriam mortas por Herodes. Mas em obediência a Deus e para proteger a vida de Jesus Cristo, eles fogem para o Egito, abandonando tudo aquilo para trás, no meio da noite. Segunda dor. Terceira dor de Nossa Senhora é o menino Deus perdido no templo. Nossa Senhora e São José vão a Jerusalém para a festa e, em determinado momento, eles percebem que Jesus sumiu. Jesus devia ter ali seus 12 anos, eles percebem que Jesus sumiu, e então passam 3 dias procurando por ele em Jerusalém até encontrá-lo. Então a Nossa Senhora, que nunca provou espiritualmente a dor do pecado, ou seja, a separação espiritual de Deus, prova na sua carne, prova fisicamente, psicologicamente e espiritualmente de um modo material, por assim dizer, se é que é possível algo espiritual de modo material, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, ela prova o que é separar-se de Cristo, o que é separar-se de Deus. Ela tem essa experiência análoga ao pecado, sem nunca ter pecado, ao ser separada de Jesus. A quarta dor de Nossa Senhora é quando Jesus está carregando a cruz nas costas, indo para o Calvário, e ela o encontra no caminho para o Calvário. Cristo acaba de cair pela primeira vez, e Maria o vê, e ele vê Maria. Por um breve instante, seus olhos se travam um no outro. E a dor de um penetra profundamente na alma do outro. Junto, é claro, de alguma consolação, de reconhecer o amor ali. Mas imagine a dor da Virgem de ver Jesus Cristo caminhando em direção ao Calvário. Imagine a dor de Cristo ao ver a dor que a sua dor causava
em sua mãe amada. Né? A quinta dor da Virgem Maria é a crucifixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ela aos pés da cruz, junto com São João, Maria Madalena e Maria de Cleofas, vendo Jesus Cristo ser morto e consumar o sacrifício da nossa salvação no altar da cruz. Sexta dor, Jesus é descido da cruz e entregue morto aos braços de Maria, né, que o agarra e o beija, e o devastada certamente. E a sétima dor é que, mal Jesus é posto nos braços de Maria, Jesus é tirado de seus braços, quase que à força, porque ele tinha que ser sepultado às pressas antes que fosse sábado, porque quando começasse o sábado os judeus não podiam mais trabalhar, não podiam mais sepultar ninguém. Então Jesus tem que ser sepultado às pressas e ele é arrancado dos braços de sua mãe. Essas são as 7 dores da Virgem Maria, e as promessas associadas a elas são as seguintes. Promessas da Virgem Maria a Santa Brígida. Primeiro, porei paz, Virgem Maria a Santa Brígida, para aqueles que rezarem ao menos uma Ave Maria por dia em honra de cada uma de suas 7 dores. Tá? Primeira, porei paz em suas famílias. Segunda, serão iluminados sobre os divinos mistérios. Terceira promessa, consolá-los-ei em suas penas e acompanhá-los-ei nos seus trabalhos. Quarta dor, conceder-lhes-ei tudo o que me pedirem, contanto que não se oponha à vontade do meu adorável divino Filho e à santificação de suas almas. Quinta dor, defendê-los-ei nos combates espirituais contra o inimigo infernal e protegê-los-ei em todos os instantes da vida. Sexta dor, assistir-lhes-ei visivelmente no momento da morte e verão o rosto de sua Mãe Santíssima. Sétima promessa. Obtive de meu Filho que os que propagarem esta devoção, as dores da Virgem, sejam transladados desta vida terrena à felicidade eterna diretamente, ou seja, pular o purgatório, pois ser-lhes-ão apagados todos os seus pecados, e o meu Filho e eu seremos a sua eterna consolação e alegria. Então, depois temos as 4 promessas que Jesus Cristo faz a Santo Afonso, para os devotos da Virgem das Dores, que são, primeiro, aquele devoto que invocar a Divina Mãe pelos merecimentos de suas dores, merecerá fazer, antes da sua morte, verdadeira penitência de todos os seus pecados. Segunda, Nosso Senhor Jesus Cristo imprimirá nos seus corações a memória de sua paixão, dando-lhes depois um competente prêmio no céu. Terceiro, Jesus Cristo guardá-los-á em todas as tribulações em que se acharem, especialmente na hora da morte. Quarto, por fim, os deixará nas mãos de sua mãe, para que delas disponha a seu agrado e lhe obtenha todos e quaisquer favores. Então, essas são as dores e essas são as promessas. Agora, considerando o tamanho desse áudio, eu vou lhes dar a bênção e me despedir. Peço desculpas por ter me emocionado durante o áudio, enfim, e por ser um áudio tão mais longo do que o normal. Não foi planejado, mas é que realmente a Nossa Senhora é uma coisa maravilhosa. Vocês lembram que no começo eu falei que poucas coisas me emocionam? E aí, durante o áudio, vocês viram um exemplo de uma delas. Tá bom? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis, omnipotentia supplex, benedicat vos Deus omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.
faltou as orações, os pedidos de orações, perdão. Tá, olha só. Rezem, por favor, pelo retiro de um pessoal do caminho neocatecumenal que eu conheço. Eles vão entrar em retiro hoje à noite, quinta-feira, e vão sair no domingo. Rezem para que seja um bom retiro, uma boa experiência para eles. Rezem, por favor, em ação de graças a Deus e também por todas as pessoas que ajudaram a levantar o valor que eu precisava para pagar a inscrição no curso de aprofundamento dos exorcistas, que eu farei agora em novembro. Rezem por Teodora, por Beatriz, pelo padre Daniel e pelo padre Augusto. Também rezem, por favor, pelo padre Aurélio, pelo padre Heitor, e por todas as pessoas que se confiaram às nossas orações. Tá? E eu peço que rezem, por favor, também pela minha conversão e pela minha preparação para o ministério de sacerdote e pela minha preparação para o ministério de exorcista, que é um ministério também bastante grande, e do qual eu vou precisar de todas as orações que forem necessárias, que forem possíveis. Tá bom? Então, Deus os abençoe. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Vão com Deus e, como sempre, juízo